de motor também. E na corrida de canoas a motor, eu fiquei maluco. Quando eu vi a velocidade das canoas e o motor que eles usam, eu não sei se vocês conhecem aquele motor de picadeira que se usava o Yanmar, tem o B9, o B8, eles usam o B5. É um estrupício tecnológico desenhado há 70 anos atrás, mas é um motorzinho incrível também. Qualquer gordura que você jogar nele, ele queima, ele vira. Mas é um motor ultra pesado, ultra antiquado, é um motor que existe nessa região. Eles usam um motor B5 em cima de uma tora de madeira que tem 12 metros de comprimento, feita de um pau só, e eu não aguentei. Quando eu vi a canoa que estava ganhando, é aquela rosinha que está lá no meio, eu consegui emprestado um barco com 600 cavalos. Eu falei, eu quero medir a velocidade dessa canoa, não é possível. Eu tinha um GPS profissional, e quando a rosinha cruzou a linha de chegada, ela estava a 27 nós de velocidade. O nosso barco, com 600 cavalos, não conseguia acompanhar a canoa, porque a gente estava com 8 pessoas no barco. E aí estava comigo um cara da USP, um cara super engraçado, o Jackson, e ele ficou maravilhado. Ele olhou e falou, a mim não é possível, 27 nós de velocidade com 5 cavalos. Esses caras são gênios, quanto conhecimento, gente tão miserável, tão pobre, com tanto conhecimento, como é que pode? Um engenheiro da NASA não ia conseguir fazer um motor desse andar a 20 nós de velocidade. E aí eu falei, quer saber? Eu quero ter um barco desse. Eu vou fazer uma canoa. Como é que eu faço para fazer uma canoa dessa? Aí o cara do barco, que é de lá, ele falou, seu amigo, para fazer um barco aqui tem 2 processos. Primeiro o senhor tem que achar o pau. Depois o senhor tem que achar quem acaba o pau. E transforma o pau em canoa. Mas sem pau não tem canoa. Eu falei, e onde eu arrumo um pau? Ele falou, olha, o pau mais bonito da cidade é o pau do seu Alípio. O senhor tem que conhecer o pau do seu Alípio. Eu falei, não é bem o programa que eu queria para esse fim de semana, mas... E assim a gente foi procurar o pau do seu Alípio. O seu Alípio é um desses caiçaras ricos, donos de terra, não sei o quê. Ele tinha o pau há 30 anos e não queria vender. Então, eu levei 8 horas na minha inabilidade de comunicação para conseguir fazer negócio com ele. Aí ele falou, no final ele ficou orgulhoso, falou, seu Amir, o senhor tem um lindo pau. Eu falei, muito obrigado. Ele falou, mas agora o senhor tem que achar um acabador. Eu falei, mas quem é que pode acabar? É um pau que se chama Guaracu, uma madeira, inclusive, raríssima. Uma sorte também que ele tenha cortado há 30 anos, porque hoje o Ibama teria me extorquido. E aí ele falou, olha, o melhor acabador de canoas da Bahia é o João. E eu fiquei muito impressionado quando conheci o João, porque esses caras no mundo todo, na África, na Madeira, Cabo Verde, no Nordeste todo, no Brasil, nos rios, na Patagônia, os caras que ainda conhecem essas artes locais, eles são todos velhos. Eles têm os cabelinhos brancos e não vão durar muito tempo. Mas lá são todos caras jovens. E eu achei o João, que é o melhor acabador de canoas, um cara de 20 e poucos anos de idade. Combinei um contrato com ele e falou, seu Amir, eu vou acabar a sua canoa, vai ficar linda, eu vou fazer do jeito que a gente faz aqui. Eu falei, é isso que eu queria. E aí eu arrumei a obrigação terrível, de a cada 2 semanas eu tinha que ir para Guaraqueçaba, 3 meses indo lá, às vezes toda semana, para ver o andamento da canoa. E esse João, um cara engraçado, fala muito pouco e quase sempre as mesmas coisas. Eu comecei a viajar para lá para ver a minha canoa, que começou mais ou menos assim. De repente, ela foi ficando assim, com o design deles impressionante. Eu nunca vi bordas tão ousadas para fora, curvas tão impressionantes. Eu falei, mas meu Deus do céu, mas tem que ser assim, João? Olha o tamanho da popa, tem 3 metros de altura, essas proeminências, parece uma canoa erótica. O que é isso? E ele sempre fazia a mesma pergunta. Eu falei, seu amigo, o senhor está gostando da canoa? Eu falei, João, eu estou adorando a canoa. Mas eu estou achando um pouco exagerado tudo isso aqui, né? É um pouco alta a proa dela, né? Ele falou, a gente faz alto mesmo, mas o feitio daqui é esse. O senhor está gostando? Eu falei, João, está linda a canoa, mas eu estou achando muito exagerada essa proa. Você pode abaixar, por favor? Um palmo na proa, um palmo na popa? Ele falou, não. Eu levei um susto. Eu falei, como? Ele falou, eu não abaixo. Se o senhor quiser abaixar a proa da canoa, eu arrumo quem abaixa, mas eu não abaixo, só faço assim. O senhor vai querer abaixar? Eu falei, não, pelo amor de Deus, não, deixa. Você disse que é assim, vai ser assim. E assim a canoa ficou pronta. 6 semanas depois,
Aí ele me perguntou, como o senhor vai levar a canoa para o Rio de Janeiro? Eu falei, ô João, eu vou levar navegando. Ele falou, mas nenhuma canoa navegou daqui até o Rio de Janeiro. Eu falei, pois essa vai, portanto, você não me faça besteira na canoa. 6 semanas depois, quando a gente foi pelo Varadouro, que é uma viagem linda, né, mais bonita do que o Pantanal e a Amazônia juntos, né? Quando a gente saiu na Barra de Iguape para o mar aberto, tinha ondas de 6 metros, às 4 horas da manhã, e aí eu entendi o que o João fez. Se ele tivesse abaixado a proa da canoa 2 polegadas, 5 centímetros, não sei se a gente teria morrido, mas teria perdido a canoa e bebido muita água, muita. Quer dizer, aí a gente entende o conhecimento, a sabedoria, as noções que esses caras têm de design que são impressionantes. Mas no dia em que eu fui tirar a canoa de Guaraqueçaba, aconteceu um fato engraçado. Eu fui com o meu amigo engenheiro naval, professor de engenharia naval da USP, restaurador de barcos, e ele estava apaixonado com a história desses barcos maravilhosos, não sei o quê, e custa baratinho, você faz uma canoa dessas por R$4.000, é um negócio, só a quantidade de metros cúbicos de madeira, a beleza dela, e cada uma tem adornos que tem um DNA, é incrível. Nenhum adorno é igual ao outro e todos fazem parte de uma mesma família, como se fosse uma família genética. É uma coisa incrível. E eles não têm consciência disso. E quando a gente foi buscar a canoa, eu estava nervoso, porque a primeira vez que eu ia fazer, é uma viagem de 500 milhas em alto mar, você tem que ficar em pé na canoa. 60 horas em pé. Não pode sentar, porque a canoa balança tanto que se você sentar, ela te arremessa para fora. Então, é difícil, eu estava nervoso, não fui eu que montei o motorzinho na canoa, eu estava bem preocupado, assim, atrasamos, o carro atolou, furou o pneu, chegamos de noite, o João estava lá para a gente experimentar a canoa, fomos testar a canoa para a Ilha do Almeida. Quando a gente saiu, o João de novo, Samir, o senhor gostou da canoa? Eu falei, João, essa canoa não presta, ela só puxa para um lado, não vira para a esquerda, só vira para a direita, não dá para viajar, esquece, não vai ter viagem. Eu comecei a gritar com ele. E ele levou um susto, ele falou, mas senhor Amir, eu vou consertar para o senhor. Eu falei, João, eu nunca falei para você, mas eu fabrico barcos que vão daqui para a China, daqui para os Estados Unidos, daqui para o mundo todo. Não dá para consertar o leme numa noite, não dá, entendeu? O seu pau é torto, não tem conserto. E a gente voltou, e eu estava num mau humor impossível, a gente voltou para Guaraqueçaba, eu estava muito chateado, o Jackson estava triste, o Luiz estava muito triste, o João não falou nada, e eu fui procurar um hotel vagabundo para dormir, de um japonês. Mas às 3, eu falei para o João, João, não dá tempo de consertar, são 10h30 da noite, eu quero sair às 3h30 da manhã. Quando que você vai consertar leme? Às 3 horas da manhã eu vi o barulho da canoa, eu fui para o cais. O João estava com a canoa, ele falou, o senhor não queria experimentar a canoa? Eu falei, não vou viajar mesmo, vamos experimentar. Nunca andei numa canoa tão perfeita. Zero de tendência, zero de vício, estabilidade direcional total. Eu nunca andei na minha vida. 18 nós de velocidade a canoa estava andando. Eu fiquei tão impressionado, mas eu estava de mau humor ainda, não queria dar o braço a torcer para o João, mas eu não aguentei. Eu falei, João, pelo amor de Deus, me explica o que você fez nessa canoa para ela ficar assim. Aí ele é super confiante, né? Ele é um cara muito quieto, mas é confiante. Ele falou, senhor Amir, o senhor não vai entender, mas eu comi com enxol o bordo de ataque do lado contrário, para onde não era para a canoa não puxar, o senhor entendeu? Eu falei, não, mas vamos embora. E aí o engenheiro naval suscitou uma discussão que durou 60 horas de viagem até Paraty. Ele falou, Amir, quando amanheceu o dia, a gente já estava no estado de São Paulo, ele falou, Amir, que coisa maravilhosa, quanto conhecimento essas pessoas têm, quanta sabedoria, gente tão miserável, tão pobre. Então, nós temos que fazer um projeto para ajudar esses caras da Ilha do Almeida, nós temos que fazer alguma coisa. E eu estava com um mau humorzinho ainda, eu falei, fazer o quê, Jato? Ele falou, nós temos que fazer um projeto, nós temos que levar esses jovens daqui para a Universidade de São Paulo, para estudar engenharia naval na USP. Quando ele falou isso, o meu último fiozinho de mau humor falou mais alto. Eu falei, você está louco, Jackson? É tudo que a gente não pode fazer. Pelo amor de Deus, nós não podemos fazer isso, nós temos que fazer exatamente o contrário. Nós temos que levar as antas titulares da Universidade de São Paulo para aprender com esses caras. E aí nasceu uma discussão muito interessante sobre aonde...
E é impressionante como na nossa atividade hoje, a gente está aprendendo com esse novo processo de tentar ler o conhecimento. Ninguém está entendendo, por exemplo, o que está acontecendo com essas manifestações, é maravilhoso. Assim, os comentários dos editores dos jornais, ninguém consegue entender. A melhor coisa que a dona Dilma fez até agora foi não abrir a boca. Porque se abrir a boca, mas vai cair paralelepípedo em cima. É difícil entender. Entender esses fenômenos é muito interessante também. E a canoa, quando estava ficando pronta, e quando ela ficou pintada. E eu acho que foi dessa curiosidade, dessas questões das canoas, que nasceu a minha primeira viagem por mar. Já faz muito tempo, e hoje eu vejo com mais clareza. Eu não sei de onde veio a ideia de remar da África até o Brasil, eu não sei por que eu tive essa ideia. Eu estou indo para a Namíbia agora com as meninas, a gente vai para a África do Sul e para Lúderes, de onde eu saí da África para vir para o Brasil. Foi uma viagem que aconteceu, eu fui feliz, mas eu fico pensando de onde que veio a ideia. A única coisa que eu posso dizer, eu acho que sou a única pessoa da sala aqui que pode afirmar em conhecimento de causa, é que não existe uma ideia mais imbecil do que essa para conectar a África com o Brasil. Né? Eu fico pensando, porque eu pensava isso antes de fazer essa viagem, por que remar da África até o Brasil? E eu continuo me perguntando isso depois de ter feito. Tem um cara que vai tentar reeditar essa viagem agora. Mas uma coisa foi interessante. O modo como essa viagem aconteceu foi muito importante para mim. Foi um processo de aprendizado interessante e foi um processo de erro também interessante. Eu fiquei muito impressionado na época em que eu comecei a desenhar o barquinho, a construir. Eu fiquei muito impressionado com os caras que tinham atravessado o Atlântico Norte a remo. Eu não gosto de futebol, nunca gostei de futebol, mas eu gosto de barcos. E eu acompanhei, eu remei durante 6 anos. E eu ficava impressionado cada vez que um cara conseguia atravessar o Atlântico Norte. E depois, a partir dos anos 80, começou a me impressionar a quantidade de caras que morriam tentando fazer isso. Pela mesma razão, porque os barcos capotavam. E foi assim que nasceu a ideia, que eu achei genial, na época, e que se mostrou incrivelmente burra, a ideia de fazer um barco incapotável. Um barco que não capotasse. Eu falei, caramba, todos os caras que morreram no Atlântico Norte morreram porque um barco a remo não tem quilha, não tem vela, não tem motor. Ele é pequeno, não pode ser maior do que 6 ou 7 metros. Ele vai capotar. Vou fazer um barco que não capote, vou fazer um dispositivo anti-capotamento, e esse barco ficou um horror. E aí um dia fui salvo por um engenheiro naval que me procurou e falou, Amir, você está fugindo do problema, é impossível um barco de 5 metros por 1,5 de largura não capotar. Eu queria desenhar para você o contrário, eu queria desenhar um barco feito para capotar. Um barco onde o convés também fosse casco, o convés essa parte superior. E foi assim que... E ele me falou na época, eu fiquei muito impressionado, porque eu achei que ele não regulava. Ele falou, eu quero desenhar para você um barco que possa capotar sempre. E você vai sair com esse barco da África e virá capotando que nem um tarado até o Brasil. Ele fez exatamente essa explicação. Não era com o mapa do Google, mas eu nunca esqueci dessa explicação. E eu acabei saindo da África, e depois de 100 dias e 6 horas e 25 quilos perdidos, eu cheguei exatamente onde eu queria, na Praia da Espera, e a primeira pessoa de que eu me lembrei foi do engenheiro José Carlos Furia. Ele estava rigorosamente certo. Eu nunca mais esqueci. Ele é um cara esquisito, como muitos engenheiros, mas ele é brilhante nesse aspecto. E foi muito engraçada a chegada, porque foi um momento completamente diferente do que eu imaginava. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, um instante em que eu ancorei a 30 metros do Brasil. 30 metros. Eu não tinha a menor pressa do mundo de completar a viagem. Faltavam 30 metros. Mas eu ancorei com meus próprios meios. Eu não fui rebocado. Não. E eu estava ouvindo a música mais deliciosa que existe, que é o barulho do vento, o som do vento nas folhas dos coqueiros. De repente, eu não queria ver ninguém nessa hora. Eu estava em paz e sossego, tranquilo. Mas eu tenho um